Cecília Meirelles, o CDS votou contra. Não vê no plano do Governo medidas positivas para apoiar as empresas e as famílias? O Primeiro-Ministro disse que era um balão de oxigênio. Boa tarde. Antes de mais, eu nunca vi um orçamento que na sua totalidade só tivesse medidas negativas. O voto contra sinaliza uma avaliação global na generalidade negativa. É evidente que há uma ou outra medida pontual positiva. Aliás, muitas das medidas e muitas das coisas a que este orçamento vem fazer é aumentar tetos de despesa. Ora, se o CDS, durante o período de emergência, fez parte de um consenso para a criação de uma série de medidas que foram tomadas durante o período de emergência, que nós achamos que, em muitos casos, ficaram aquém do necessário, mas mais do que terem ficado aquém do necessário, foram demasiado lentas a chegar. Muitas vezes a questão não é quanto dinheiro é que se gasta, é quanto tempo é que se demora. Às vezes mais vale gastar menos, mas que ele chegue mais depressa às pessoas e às empresas do que ir gastando mais ao longo do tempo, mas ele não chega logo que é preciso. Bom, aquilo que me parece é que esta avaliação genérica, que é negativa, tem a ver com vários fatores. O primeiro tem a ver com isso. Houve um primeiro período em que sim, era preciso que o Poder Executivo tivesse meios para atuar e, desse ponto de vista, o CDS teve sentido de responsabilidade e de perceber que nós estávamos todos como uma nação e era importante que o fizéssemos com união a combater uma pandemia. Neste momento a pandemia não acabou, mas o estado de emergência acabou e, portanto, é normal, é saudável e salutar que os partidos tenham diferentes visões. Aliás, eu não conheço nenhuma democracia em que os partidos digam todos o mesmo, pois isso é antítese do que é uma democracia e faz parte. E eu gostava de responder a uma pergunta que pôs, porque é uma pergunta muito relevante, porque disse uma coisa que é absolutamente verdadeira, é que o apoio financeiro e o esforço financeiro que está previsto em Portugal é, de facto, bastante inferior a muitos países. E eu acho que isso deve ser dito com clareza às pessoas, porque ele é inferior ao que é em muitos países, porque a dívida pública em Portugal é superior e muito superior àquilo que é na maioria dos países europeus. E é por isso e ainda vai aumentar. E ainda vai aumentar, mas é por isso que nós, num momento de crise, temos menos margem de manobra do que países que trazem décadas de finanças públicas mais cuidadas e mais equilibradas. E para mim é esse o valor das finanças públicas. É precisamente quando os países se habituam, em regra, a ter finanças públicas equilibradas, isso quer dizer, quando há uma pandemia, quando há uma grave crise, quando as coisas correm realmente mal, há muita margem de manobra para o Estado poder intervir. Países que, como nós, tiveram muitas dificuldades financeiras e tiveram finanças públicas muito desequilibradas, não têm a mesma margem de manobra. Isso quer dizer que este é o esforço possível? Eu não contesto a dimensão do esforço, contesto a orientação do esforço, que é uma coisa diferente. Eu acho que o Partido Socialista e o Governo optaram por medidas que são lentas e que têm um grau de complexidade muito elevado. Isso leva ao agravamento dos problemas. Isto por um lado. Por outro lado, há algumas medidas que são neutras do ponto de vista da receita do Estado. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de o que está a acontecer este ano é que as famílias estão a pagar IRS através da retenção na fonte. O que vai acontecer em 2021 é que nós vamos ter devolução através de reembolsos de impostos que se vai perceber que não eram devidos. Era possível ter alterado de outra forma as tabelas de retenção na fonte e que as famílias recebessem um bocadinho mais do dinheiro que é seu, ou seja, que o Estado lhes tirasse um bocadinho menos. Não estou a discutir o dinheiro que o Estado lhes dê em subsídios ou apoios, estamos a discutir o dinheiro que não lhes tira e que não é devido a impostos. Que a retenção na fonte não fosse tão elevada. Que a retenção na fonte. Isto já para não falar que este ano a devolução do dinheiro que as pessoas tinham adiantado indevidamente no ano passado, os reembolsos, começaram mais tarde do que no ano anterior. Faz algum sentido que numa altura em que muitas pessoas estavam com cortes salariais, os tais cortes de salários que estão eliminados da propaganda pública, mas que obviamente existiram, para quem esteve em layoff, faz algum sentido que as pessoas tivessem demorado mais tempo a receber os reembolsos. Isto são medidas que, do ponto de vista da receita final que o Estado recebe, são neutras, mas que podem auxiliar em muito, até porque não passam por uma decisão administrativa, são automáticas, ou podem funcionar, pelo menos esta da retenção na fonte, com um automatismo.